Abra sua Bíblia, Ezequiel 14, versículo 14 a 20. Diz assim, Ezequiel capítulo 14, verso 14, diz assim: ainda que estivessem no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Quais são os homens? Repitam comigo. Noé. Daniel e Jó. Vamos ler mais uma vez. Quais são esses homens? Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Verso 20. Ainda que, fala o nome dos 3 de novo, Noé, estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Amém? Vou fazer uma Vou relembrar o que a gente falou na terça-feira passada, tá bom? Então, veja só. Para nós entendermos texto, nós precisamos saber como que a língua funciona. Então, por exemplo, quando eu quero dizer que um negócio uma pessoa é muito boa, como é que eu falo? Qual é a palavra que eu uso? Para ela é muito boa, então ela é uma pessoa? Não, superlativa. Ela é boníssima. Uma pessoa é muito linda, ela é lindíssima. O nome disso é o quê? Superlativo, certo? No hebraico não existe o superlativo, ou a maneira deles fazerem uma ênfase é repetir as declarações. Por exemplo, Jeremias diz assim, terra, terra, terra. Ele está dizendo, isso é um superlativo. Por exemplo, o mais famoso de todos eles, Isaías capítulo de número 6. E os serafins tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo. Isso é superlativo, aí quer dizer que o Senhor é Deus santíssimo, ok? Isso é quando se repete. Por exemplo, quando você vê um milagre repetido, é porque Jesus quer fazer um ensinamento reforçado sobre aquilo ali. Por exemplo, quantas tempestades Jesus acalma? 2. Quantas multiplicações de pães? Ok? Então é algo que está dando ênfase. Outro exemplo, já que hoje é estudo de terça-feira, vamos afundar o prego. Quando você vê que um evento ele é narrado por mais de dois evangelistas, é porque isso ali tem uma ênfase poderosa, certo? Às vezes você vai ter eventos, milagres relatados pelos 4. Os 4 vão falar que Jesus anda sobre as águas, ok? Então, isso é uma coisa importante. A ressurreição é falada dos 4. A crucificação é falada pelos 4, ok? Amém? Beleza? Então, esse texto está me mostrando, agora vamos voltar para o assunto aqui. Esse texto está me mostrando que esses 3 camaradas, eles são pessoas, o quê? Muito importantes para Deus, ok? Então, esses homens aqui, segundo a Bíblia, eles são pessoas muito importantes diante de Deus. Porque ele fala assim, ainda que tivesse Noé, Daniel e Jó, eles não livrariam a cidade. Por quê? Porque para Deus esses homens aqui são homens, exemplos de homens justos. Daniel é considerado um homem justo. Agora vamos lá, vamos afundar um pouquinho o prego disso aqui. Ezequiel é contemporâneo de Daniel. Beleza? Ezequiel é contemporâneo de Daniel. Então, isso quer dizer, pode me apontar que Ezequiel ouvia as notícias a respeito de Daniel na corte. Beleza? Por quê? Porque Daniel serve na corte e Ezequiel é entre os cativos na beira do rio, beleza? Daniel está na corte, Ezequiel está junto aos cativos, junto ao rio Quebar. Então quer dizer que lá no meio da população, dos mais pobres, está se ouvindo a notícia a respeito de quem? De Daniel. Então quer dizer, isso aí é importante para você, caráter e santidade não depende de idade. Vamos lá? Então vamos anotar isso. Caráter e santidade não depende de idade. Você não precisa ser uma pessoa mais velha, ok? Uma pessoa mais madura para você ser santa. Você pode ser santo com a idade nova. Você pode ser uma pessoa de um caráter ilibado sendo jovem. Não é a idade que vai determinar se uma pessoa é santa ou não.
Eu tenho batido muito isso na tecla. Você tem garotos aí de 15, 16, 17, 18 anos, alguns vão até casar, ok? Com essa idade, e que são homens. E, no entanto, você vai ter aí com 30, com 40 anos, homem com 50 anos, e são moleques, não são homens. Ok? Então, veja só, personalidade eu vou nascer com ela. Caráter eu vou desenvolver. Porque o que é caráter? Caráter é o somatório dos meus padrões morais. E meus padrões morais, eles são adquiridos, eles não são inerentes. Ok? Vou repetir. Caráter são meus padrões morais. Padrões morais, eles são adquiridos e não inerentes. Porque o padrão moral, ele depende da sua cultura. Daquilo que você tem. Ok? Ok? Por exemplo, você gostaria de ser gordo ao ponto de ter olhos inchados de gordura? Igual o porquinho GG que tinha lá em casa, 200 quilos, que o bicho não tinha nem olho. Você acha que isso é uma coisa boa? Sim ou não? Sério? Sim ou não? Não. Não. Mas se você for ler Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, o cântico de Asaf, que ele vai falar com relação por que os justos prosperam, o que Asaf vai falar? Senhor, tu abençoa o ímpio, os seus olhos estão cheios de gordura. Para ele, isso é uma benção. Por quê? Tem pouca comida, não tem fast food, o cara precisa caçar e cultivar, então ele come pouco. Ou, pelo menos, come no horário certo, não é como a gente. Então, quer dizer, o camarada, antigamente, ele não tinha condição de engordar. O cara que engordava era o cara que tinha acesso a muita comida. Então, para ele, o cara que é gordo, ele é um camarada abençoado. Entendeu? Então, culturalmente, determinados padrões vão ser aceitos ou não. Por exemplo, o que você acha de um camarada que é casado com a dona e essa dona não pode engravidar, essa dona arrumar uma mulher para dormir com o seu marido para ela ter filho para ele? Isso é certo ou errado? Hã? Certo ou errado? Errado de acordo com a nossa cultura. Porque Sara fez isso com Abraão, e na cultura deles não era errado. Então, isso não é um desvio de caráter, porque o caráter é de acordo com os padrões que a sociedade está sendo estabelecida. Aí, vamos lá. Ah, pastor, o senhor falou muito bem. Então, tem determinadas práticas agora que a sociedade está aceitando, então isso não está errado. Opa, nossa sociedade é baseada em quê? Nos princípios judaico-cristãos. Ok? Aqui, ó. Aonde está baseado, ó? A nossa sociedade é baseada nisso aqui. O que o pessoal quer fazer? Eles querem desconstruir o nosso padrão de sociedade daqui para estabelecer o progressismo dentro da nossa sociedade. Então, entenda bem uma coisa. O meu caráter, ele vai sendo construído. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, você vai ver que seu caráter vai vir de escolhas que você faz. Vou repetir, seu caráter não é simplesmente obra do acaso por causa de problemas que você sofreu. Pastor, eu sou assim porque o meu pai me maltratou muito. Eu sou assim porque eu fui traído muito pelo meu marido. Eu sou assim porque eu fui traído muito pela minha mulher. Eu sou assim porque um pastor que eu tive, ele me fez mal, me ensinou mal. Tudo desculpa. Isso, escuta uma coisa, isso pode explicar o seu comportamento, mas não justifica o seu comportamento. Vou repetir. Determinadas coisas podem explicar o seu comportamento, mas não justifica o seu comportamento. Vou repetir. Determinadas coisas que aconteceram ou que acontecem na sua vida, elas podem explicar o porquê que você faz isso, mas não justifica por que você faz isso. Vou te dar um exemplo aqui. Teve um conhecido, um amigo meu, que ele era pastor numa igreja em Rio Bonito. Teve algum problema na igreja, eu não vou entrar em detalhes, houve um problema na igreja. E ele se decepcionou muito, aquela coisa toda, e ele falou, cara, eu vou sair, vou largar a igreja, vou passar a igreja. Inclusive, quase que essa igreja veio fazer parte da plenitude.
veio até uma comissão na época, no nosso primeiro templo, conversar comigo e tal. Aí, nós nos mudamos para o segundo templo. E aí, ele já tinha saído da igreja e tal, passado da igreja, aquela coisa toda. Um domingo, o cara me aparece na igreja aí, para assistir o culto. Eu falei assim, fulano chegou ali. Fulano chegou e sentou no meio da igreja. E quem por cargas d'água foi visitar a gente naquele dia? Irmã Rosa, pastor Elias e pastora Rosângela. Foram visitar a gente. Quando eu olhei pastora Rosa, irmã Rosa, pastor Elias, pastor Rosângela, e vi o cara chegar, vaso, já falei, é choque. Jeová tem um negócio com o cara, quase que eu falei o nome do cara. Falou, tem um negócio com o cara. Eu já fiquei com aquilo. Eu preguei e fiquei com aquele negócio. Vai rolar um mantinho aí. Vai rolar um mantinho aí. Aí nós fomos jantar. Lá no gabinete. Lembra do gabinete que a gente subia a escada? Aí nós subimos uma escada e tal, e jantamos, aquela coisa toda. Eu conhecia a irmã Rosa, sabia que era só catucar ela. Eu já sabia qual usina que ela gostava, aquela coisa toda. Eu falei assim, vou só catucar aqui, meu irmão. Tipo a Hilda assim. Vou chamar a Hilda aqui e tal, e vamos ver o que vai rolar aqui a parada. Aí, não deu outra. Eu comecei lá a fazer as paradinhas lá e tal. Daqui a pouco Deus foi e pá! Tomou a irmã Rosa. Eu falei, é isso aí, Jeová. Eu sabia, Jeová, eu sabia. Aí Deus começou a falar. Foi falar com quem? Com vaso. Aí Deus chega para ele e fala assim, meu servo, o vento soprou forte. E eu comigo, isso é verdade, Senhor. Soprou muito forte lá, Senhor. É verdade, é verdade. E o cara chorava, e pá. Aí falou assim, realmente, meu servo, o vento soprou forte lá, mas tu tinha que ser mais forte para suportá-lo. Rapaz, eu cheguei a abrir o olho e falei assim, Senhor, o cara veio para cá para ser consolado, o Senhor vai apausentar o cara, vai dar uma paulada nessa. Viu? A tristeza se explica, mas não justifica o comportamento dele estar abandonado, o seu posicionamento. Você pode até me explicar porque você caiu em pecado, mas a sua explicação não justifica porque você caiu. Você deveria ser mais forte para resistir isso aí. Você pode explicar. Pastor, estava um tempão sem mulher, aconteceu isso. Você pode justificar, você pode explicar. Justificar, não. Então, determinados comportamentos que você tem adotado não justifica essa explicação que você quer me dar. Porque santidade não é consequência, santidade é determinação. Anota isso aí. Santidade não é consequência, santidade é determinação. Eu determino ser santo. Pastor, mas isso é impossível. Impossível por quê? Se Deus diz, sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Entenda bem uma coisa, você pode me explicar, você pode falar assim, pastor, eu não tenho orado, pastor, porque eu estou muito cansado. É verdade ou não é? Sério, estou falando sério, não é mesmo? Pastor, eu olho para a cama olha para mim, e ela diz, vem neném, vem neném, vem neném. E você vai, eu estou indo. É verdade, você não está cansado? Explica. Justifica porque você não dobrou o joelho para orar? Não justifica. Entendeu? Vida de oração é vida de decisão que você toma. Você faz uma decisão. Eu vou orar. Tem um candango que está orando comigo. Aí ele começou. Pastor, eu tento, pastor. O telefone, eu boto o telefone para despertar e ele não funciona. Ele achou que eu ia bater nas costas dele. Ele falou assim, é verdade, meu irmão, é verdade. Eu falei assim, você toma vergonha na cara, rapaz. Então bota esse telefone para despertar 5 vezes, então um atrás do outro. Aí ele veio uma vez. Agora, meu filho, está parecendo até uma corneta aqui dentro. Por quê? Porque você quer, meu filho, no primeiro dia da oração, você quer sair da geladeira para ser uma fogueira. Você quer mudar de um polo para outro. Jesus fala aqui, escuta, essas mudanças bruscas demais dificilmente serão mantidas. Anota isso aí.
essas mudanças bruscas demais, dificilmente elas são mantidas. É uma coisa na sua casa, tu um dia está se matando, no outro dia está se beijando. Cara, você não vai manter isso. Transformações precisam ser gradativas. Ok? Quem está me entendendo, diga amém. Você mantém o padrão, você vai mantendo o padrão, você vai mantendo o padrão. Oi? A mudança brusca demais, ela não vai ser mantida. Dificilmente ela será mantida, dificilmente ela será sustentada. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, gente, olha só. Jesus, não deixa eu fugir do assunto, não. Vamos lá em Apocalipse. Vamos em Apocalipse, capítulo de número 1. Deixa eu ver se eu acho o texto. Apocalipse, capítulo número 1. Capítulo 2. Capítulo 2. Vamos, gente. Gente, se você não achar Apocalipse, gente. Olha o que diz aí. Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro... Vamos lá. Deixaste o seu primeiro... Agora olha o que o texto vai falar. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende e pratica as primeiras... Ele não diz aqui, volta a sentir. Não volta a sentir. Aqui não está dizendo, ele está assim, então, volta a sentir o fogo. Volta a sentir a paixão. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele diz aqui, volta a fazer obras. Não é ter sentimento. O que muita gente quer ter sentimento de novo convertido sem as obras devidas. O que o texto diz, volta a fazer obras, volta a ter vida correta, volta a ter prática cristã correta que você tinha no início. Não apenas sentimento. Hoje eu estava explicando a uma menina que a gente conversou. Gente, eu e Kátia, nós temos 32 anos de casado. Nós começamos a namorar com 16. Aí eu estava falando com ela, a gente brincando lá, hoje no gabinete. Eu falava assim, minha filha, eu fazia qualquer coisa para ficar junto com Kátia. Qualquer coisa. Eu enfrentava cachorro, bandido, chuva, tempestade, qualquer coisa eu fazia para estar com Kátia. Principalmente se fosse no meu dia quinta-feira. Que fosse meu dia de namorar quinta-feira, meu filho, podia acabar. Podia ter cliente no armazém, podia acabar o céu. Quinta-feira eu estava lá. Teve uma quinta, meu filho, que os eucaliptos na frente da casa de Kátia quase quebraram. Aquilo tombou tudo de tanto vento. Seu Tião chegou, coitado, todo molhado lá do trabalho dele. Aí seu Tião foi entrando da cozinha, estava pela cozinha, que ele largava o chinelo dele. Aí ele estava pela cozinha e ia para o quarto. Aí seu Tião veio tranquilo. Deus me livre um negócio desse. Eu faria qualquer coisa. Era qualquer coisa, meu irmão. Era coisa alucinante. Cara, paixão, fogo. Você é fogo, eu sou paixão. Meu irmão, se eu continuo com esse mesmo sentimento depois de 30 anos, eu estava internado no Juqueri, gente. Eu estaria internado comendo pão duro. Por quê? Porque a paixão passou a ser amor. Porque amor, escute, amor não é egoísta. Amor não é erotização. Amor é sacrificial. Paixão é egoísta porque quer aquilo para ela. Amor não pensa em si, pensa no outro. Por isso que muita gente não quer amar. Por quê? Porque amar é sacrificial. Tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Isso é amor.
Então tem gente que quer sentir paixão, tem gente que quer o tempo inteiro, irmão, ficar igual a gente ficou, a moçada ficou na conferência. Eu quero aquilo de novo, pastor. Cara, vão te internar. Você já pensou se você tem um pastor que toda hora cai aqui em cima? Eu fico vendo aquele vídeo, irmão. Eu falei, meu Deus do céu. E puf, e cai, levanta e puf. Hã? Já pensou? Igual o pastor Marcelo. Pastor Marcelo veio aqui, Deus deu uma carga de poder no pastor Marcelo, puf, caiu no chão. Aí ele levantou. Ele levantou tonto. Quando ele levantou, ele deu de cara com quem? Ele deu de cara comigo. Eu não sabia, meu irmão. Eu botei a mão na cabeça dele de novo, ele puf, caiu de novo e pão desmaiado. Aí quando acabou o culto todo, nós estamos indo embora para o estacionamento. Ele falou assim, pastor, aconteceu um negócio comigo hoje, pastor. Eu falei, o que foi, Marcelo? Pastor, eu fui arrebatado. Eu falei, meu Deus, você foi arrebatado, Marcelo? Fui, pastor, fui. Pastor, na hora que eu caí no chão, pastor, eu vi, pastor, eu estava diante de um portão, ele estava fechado. E tinha umas luzes por trás do portão, e eu estava caminhando em direção ao portão. Pastor, quando eu estava caminhando em direção ao portão, pastor, eu lembrei de Carla, eu lembrei das crianças, eu falei assim, não, eu preciso das crianças, eu não vou não, porque eu não sei se eu volto. Pastor, quando eu falei isso, eu acordei e levantei. Quando eu levantei, eu dei de cara com o senhor meteu a mão na minha cabeça de novo, eu voltei de novo, pastor. Eu voltei de novo, agora o portão estava aberto. E aquele monte de gente de branco entrando, eu falei assim, não, eu não posso deixar a Carla e as crianças, não. Eu falei, seu miserável. Tem gente que dando a vida para poder ser arrebatado e você vai ver o céu por dentro e você não quer. Você já pensou se todo o culto, Marcelo, está arrebatado, gente? Você já pensou isso? Se todo o culto, o pastor Marcelo está arrebatado? Não pode, gente. Não pode. Porque o fogo do Espírito, ele vai te gerar comportamento, firmeza, propósito, caráter. Entenderam? Quem está comigo, diga amém, irmão. Amém. Firmeza, propósito, caráter. É isso. É isso. É claro que queremos o fogo do Espírito. Claro. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Claro. É claro que dentro do amor você tem o fogo. Claro. Mas o texto quer me dizer que Daniel tinha... Ele propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Então vamos lá. É tanta coisa para falar, então vamos embora. Vamos lá. Escuta isso. O livro de Daniel pode ser dividido de duas formas. For escrito em hebraico e aramaico. Isso quer dizer que tem duas mãos escrevendo. Ou então pelos fatos. Vamos lá. Você pode dividir o livro de Daniel, quem gosta de anotar, do capítulo 1 ao capítulo 6 é um bloco. Do capítulo 7 a capítulo 12 é outro bloco. De 1 a 6 é um bloco. De 7 a 12 é outro bloco. Por quê? O primeiro bloco são as experiências de Daniel. Está descrevendo as experiências. Vamos lá? Vamos ver se vocês conseguem lembrar de cabeça? Vamos? Vamos todo mundo junto? Vamos lá? Se errar não tem problema não. Ok? Primeiro, capítulo número 1, a chegada deles na corte. Vai descrever aquela coisa de não se propor a não se contaminar com o manjar do rei, aquela coisa toda, não vai fazer o jejum e tal. Isso aí leva 3 anos. Capítulo número 2 é o sonho de Nabucodonosor da estátua. Beleza? E que Daniel vai revelar o sonho e a interpretação do sonho. Capítulo 3, os rapazes na fornalha. Capítulo 4, rei transformado em fera. Capítulo 5, Belsazar e a mão misteriosa escrevendo na parede. Capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Isso aqui é tudo experiência. São as lutas do dia a dia, ok? Ele foi jogado na cova, fornalha de fogo, ameaça de morte, é o rei que está virando bicho, é Belsazar que está caindo o império, ok? São coisas do dia a dia. São grandes coisas, Ed? São. Por exemplo,
Todo mundo tem que ter esses dois tipos de coisa aqui. O segundo bloco são as visões, são as 4 visões maiores que Daniel vai ter. São revelações. Vou repetir, revelações. Sua vida, a nossa vida precisa ter esses dois tipos de coisa. Você não pode ter na sua vida cristã apenas as experiências de portas abertas, de coisas que aconteceram com você, de livramentos. Tem experiências pessoais, vocês têm muitas experiências pessoais. Deus tem te abençoado, sim ou não? Sim, Deus tem te abençoado. Quantos aqui já tiveram livramento de morte? Aí, levante a mão para eu ver. Aí, olha quantas pessoas tiveram livramento de morte. Bateram de carro, era para estar morto, mas não morreu. Quantos aí tiveram aí portas abertas extraordinárias? Pastor, tinha um monte de gente na minha frente, mas Deus abriu a porta e me abençoou. Quantos de vocês aí viram aí Deus fazer viradas e mudanças na sua vida? Um monte de nós, porque isso é trivial. É o meu dia a dia, são as coisas que acontecem no meu dia a dia. Deus tem que estar na minha rotina diária. Eu não quero um Deus que eu apenas me encontre com Ele na igreja. Deus não pode ser um encontro, simplesmente eu me encontrar com Ele aqui. Na igreja eu cultuo a Deus. Na igreja, irmãos, eu fortaleço a fé. Fora da igreja eu manifesto a fé. Aqui a gente vem alimentar a nossa fé, avivar a nossa fé. Agora a manifestação da fé está lá. A manifestação da fé vai ser no seu trabalho. Quando o pau comer lá fora, você está cheio de Deus, da graça de Deus. Aleluia, eu não vou cair nesse negócio. Esse inimigo vai voltar para trás. Essa porta vai abrir, eu vou passar nesse concurso. Meu casamento vai acabar, meu filho vai voltar para Deus. Mas o que é o segundo? O segundo são experiências com Deus, são revelações de Deus. Isso aqui não é o raso, isso aqui é profundo. Olha para mim aqui. Você precisa ir para um outro... Aí, quem conversou comigo? Quem conversou comigo hoje de manhã sabe da nossa conversa. O que eu faço para ir para o segundo estágio? Não é o que você faz para ir para o outro estágio. Isso aqui é o outro estágio. Se na sua oração você só tem espaço para pedir por causa de problema, você nunca vai ver nada diferente da parte de Deus, porque você se relaciona com Ele na questão de troca. Senhor, eu preciso de comida. É errado eu pedir comida? Não, Jesus ensinou. Senhor, eu preciso de livramento. Jesus não ensinou para eu pedir livramento, mas livrar-nos no mal? Senhor, não me deixa cair em tentação. Ele não falou que era para fazer isso? Sim. Porém, a oração também diz, venha a nós o teu reino. Você entenda uma coisa, quando você entrar na presença do Senhor, é o que diz o texto, e aí a moçada usa isso aí para culto, para não acabar culto, esses cultos que não tem horário para acabar, não se apressem em sair da presença de Deus, não se apressem em sair da presença de Deus, quer dizer, seja perseverante na presença de Deus, seja perseverante, eu tenho ensinado isso a vocês, você vai orar e vai ter vezes que você não vai sentir absolutamente nada, além de sono e cansaço. Grandes coisas da parte de Deus não vêm simplesmente por causa de 10 minutos de oração barata. Oração rápida faz efeito? Claro, principalmente no desespero. Jesus, tem misericórdia de mim. É uma oração rápida, resposta rápida, mas você não vive disso. Você pode até fazer um miojo de vez em quando, mas você não vive de comer miojo. Então quer dizer o seguinte, a sua oração, você tem que aprender a pelejar na oração. Você precisa orar até tuas pernas doerem, até tua coluna doer, até começar a criar caroço no teu joelho, aonde seu corpo vai começar a gritar, e você vai perseverar. Quando a palavra acaba, coloque o hino para tocar, sente e espere. Vou esperar o quê? Espere pelo Senhor, porque vai ter dia que você não vai sentir nada, você não vai ver nada, Deus não vai falar nada, mas o dia que Ele falar vai compensar todos os outros dias de esforço que você passou na presença dEle. Daniel vai fazer 3 semanas de jejum, irmão, 3 semanas de jejum total, não é jejum parcial não, é jejum total. Ele vai fazer jejum aqui, ó. Não, esse aqui é o jejum do... Não, o último é total. O primeiro que é de legumes, o outro ele vai partir para o jejum.
Uma semana nada, 2 semanas nada, 3 semanas nada. Mas quando a resposta veio, quando o anjo veio, o cara caiu igual morto. Deu para entender? Então entenda uma coisa, vai para um relacionamento com Deus, além daquilo onde você está. Escuta só, o que você já conquistou, você não precisa mais se esforçar, porque ele já está, você já chegou lá. Você já chegou lá. Então não se acostume com aquilo que você tem. Você precisa se esforçar para alcançar algo a mais do que aquilo que você tem. Porque em relação ao mundo você já tem muito. Em relação aos grandes heróis da fé nós não temos nada. E eu tenho orado a Deus, eu tenho orado a Deus todo dia. Todo dia eu falo com Deus, Senhor, um vento de avivamento e salvação, salva as almas. Tem salvado as almas. Domingo, 6 almas. Mas eu tenho falado com Deus, Senhor, manda uma unção de milagre nessa igreja. Eu falo, Senhor, acende uma tocha, ou do jeito que o Senhor quiser, ou uma tocha, ou uma fogueira, uma lanterna, seja o que for. Que o brilho saia deste lugar de tal forma que as pessoas não vão conseguir ignorar o que está acontecendo aqui. Hoje eu conversei com um cara ele falou assim, rapaz, estou muito feliz em saber o que está acontecendo na igreja. Eu falei assim, cara, como é que você sabe das coisas que estão acontecendo aqui? Tem 300 anos que você não vem aqui? Ele falou assim, meus amigos da cidade têm falado muito comigo a respeito das coisas que estão acontecendo aí na igreja, porque você acha que não está acontecendo nada, mas tem um monte de gente de olho em você. Então Daniel, ele tem um quê? Daniel, é um cara que ele se propõe a buscar, eu vou pedir. Então, quando a Bíblia fala, volta ao primeiro amor, você quer voltar ao primeiro amor? Pratique primeiras obras, pratique. Vai para o jejum, vai para a oração, vai para a leitura da palavra. Pastor, eu tenho uma rotina pesada do dia. Não me importa com a sua rotina. Não me importa com a sua rotina. Deus tem que estar dentro dela. Deus tem que estar dentro da sua rotina. Na madrugada, é de manhã, é depois do trabalho. Deus tem que estar na sua rotina. Vou repetir, Deus tem que estar dentro da sua rotina. Aí eu vou ampliar esse negócio aqui. Antes de eu ampliar. Então, ok? Tem 2 tipos, os problemas e as visões. Então, quer dizer, eu tenho um Deus que soluciona o problema, mas que Ele que me mostra coisas. Que Ele conversa comigo coisas. Ele quer revelar coisas. Contar a respeito de coisas que estão no coração dEle. E eu não estou falando apenas, irmãos, de ter visões, de ter revelações, a palavra. Eu sonho em vocês se tornando operadores de milagres. Eu sonho em ver vocês profetizando. Eu sonho os dias que vocês me procurarão para contar as coisas que Deus tem falado com vocês. Irmão, isso é uma boa palavra, tá vendo? Vocês tinham que ter ficado em pé para dizer amém, é isso aí, pastor, é isso aí que o senhor está falando para mim. Vocês mais antigos de igreja, qual é a última vez que você pode chegar para mim e falar assim, pastor, Deus falou comigo? Qual foi a última mensagem dos pregadores que estão me vendo aí pela internet? Qual foi a última mensagem que literalmente você pode falar assim, pastor, Deus falou comigo essa palavra? E aí o pastor Camilo, eu fui num trabalho de oração dele lá no Rio, lá em Nova Iguaçu, lá dentro da buraca, pastorzão. E aí, no meio do culto, ele falou assim, que vaso é você que não conhece a voz do seu Senhor? Que dúvida é essa? Que dúvida é essa se Deus falou, se não falou? Que vaso é esse que não conhece a voz do seu Senhor? Se você tem tantos anos de ministério, tantos anos de caminhada, você já deveria ter aprendido a ouvir a voz do seu Deus. Por que você não ouve a voz do seu Deus? É porque você ouve muitas vozes. A voz do YouTube, a voz da internet, a voz da novela, a voz da televisão, a voz do pastor, a voz da irmã. Mas você precisa ouvir a voz de Deus, irmão. E aí, irmão, vamos lá. Uma coisa importante. Eu comecei dizendo que Daniel, porque ainda que tivesse Noé, Daniel e Jó. Então, Daniel é um cara assim.
Você sabe umas pessoas que você tem dúvida se ele é gente ou se ele é anjo? Diz que a esposa do pastor Márcio Valadão conversou com ele. Esse cara falou para ele assim: Márcio, se eu chegar no céu e descobrir que você era um anjo, nós vamos brigar no céu, hein? Por quê? Porque o cara é tão gente boa, tão calmo, tão amoroso, que parece que é um anjo. Tem gente que, não é verdade? Tem gente que você fala assim, cara, eu sei não. Parece que essa pessoa assim é anormal. Aí a gente brinca entre nós, a gente fala assim, rapaz, fulano é sinistro, velho. Fulano é sinistro, meu irmão. Rapaz, pastor Vitor Hugo, eu estava num culto com ele, pastor Vitor Hugo começou, pá! Ó, gente, aquilo foi sinistro. Eu citei Vitor Hugo no livro. Falei assim, conforme o profeta Vitor Hugo fala a respeito da filha de Faraó, que pegou um escravo e devolveu um príncipe. Aí eu estava lançando o livro, e peguei um livro, fiz uma dedicatória para ele, e entreguei o livro para ele. Ele nunca viu o livro na vida. Ele nunca viu o livro na vida. Eu entreguei ali na hora para ele. Ele pegou o livro. Gente, diante do Espírito Santo que está aqui, não me deixa mentir. Se eu estiver mentindo, eu quero cair fulminado aqui. Eu entreguei o livro na mão dele. Gabi, eu entreguei o livro na mão dele. Ele pegou o livro, olhou o livro e falou assim, gostei da página 78. Aí eu fiquei assim, meu cérebro conquistou a processar. Eu falei assim, ele falou assim, o que está escrito na página... Ele falou assim, o que está escrito na página 78? Eu falei assim, pastor, cara, meu, eu sei lá o que está escrito na página 78, cara. Ele falou assim, eu gostei, olha lá o que está escrito na página 78. Ele abriu, eu abri, na página 78, no último parágrafo, porque conforme disse o profeta Vitor Hugo, a filha de Faraó. Aí eu falei assim, não. Aí você olha para o cara e fala assim, sinistro, irmão. Esse cara é sinistro, irmão, esse cara é sinistro. Aí ele continuou no culto lá. Ele chegou para a menina, entrega um negócio para um, para outro, para outro. Daqui a pouco ele olhou para a menina, assim, tipo Daniela, e falou assim, vem cá, minha filha, vem. Minha filha, você está me impedindo de pregar. Sua cabeça, dentro da sua mente, está assim, me chama. E está gritando tanto que você está me prejudicando a pregar. Vem logo aqui que eu vou orar para você. Aí você olha para o cara e você fala, o quê? Sinistro, irmão. Sinistro. A gente acha que um cara desse é sinistro, irmão. E um cara que ora e o fogo do céu cai? E aí? Mas sabe o que Tiago vai falar a respeito de Elias? Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou para que não chovesse, durante 3 anos e meio não choveu, e voltou a orar, e a chuva veio. Então, Tiago vai dizer assim, Elias era homem como eu, se ele orou, eu também posso orar. Se Daniel não tinha asa nas costas, Daniel tinha propósito, tinha determinação. Você pode ter isso, você pode sair dessa noite aqui, da igreja, daqui, hoje, aqui, irmão. Não é da manhã ou depois, não por causa de um culto de quinta-feira ou conferência. Hoje você pode sair daqui com a sua cabeça mudada, com a sua mente mudada, que você vai tomar um posicionamento hoje. Eu vou voltar a buscar a Deus, eu vou me consagrar diante do Senhor, eu não vou querer explicar meus fracassos. Quem está comigo, levanta a mão e diga amém, pelo amor de Deus aí, irmão. Aleluia, glória a Deus. Agora escute só uma coisa. Isso aqui, eu quero que vocês me ouçam com muito carinho. Beleza? Muito carinho. Seu filho te dá trabalho? Dá trabalho ou não dá? Dá ou não dá? Tem uns filhos que dá trabalho. Ah, não dá trabalho não?
Seu filho já vomitou em alguém, irmão? Mamãe, uma vez, pegou um ônibus e deu mamar para o meu irmão. Meu irmão enjoava de andar de ônibus. Mamãe botou ele aqui, ó. Aí meu irmão olhou para trás assim, e vomitou em cima do cara dentro do ônibus. Dá trabalho. Agora escute só uma coisa. Você pode falar assim, rapaz, eita garoto tentado, meu Deus. Esse garoto é tentado. Pastor, esse menino é tentado. Você pode falar. Aí chega a Jaque e você fala assim, pastor, o filho de fulano é atentado, hein? Que negócio é esse? Você está falando do meu filho? Ué, meu irmão, mas você também não falou? Não. Eu posso falar. Não é assim que funciona? É assim ou não é, irmão? Eu posso falar do meu filho, agora você não pode falar do meu filho. Então, deixa eu falar isso aqui com todo cuidado. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 1, versículo 3 a 4. Amém ou não amém? Amém? Daniel capítulo 1, versículo 3 a 4 diz assim, e o rei disse a Aspenaz, aí que nome lindo para você botar no seu neném. Aí, Gabi, Aspenaz, chefe dos seus eunucos, não quer botar Valde Caldeira, bota Aspenaz. Aspenazinho, meu Deus do céu, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos em conhecimento, aí é isso que eu quero falar, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Ele estava buscando o quê? Jovens que tivessem habilidade para andar na presença do rei. Eu costumo dizer, irmãos, que nós podemos errar em muitas coisas na vida. Você pode errar a faculdade que você escolheu fazer. Pastor, eu fiz na marra, mas a advocacia não é o meu ramo. Eu fiz porque meu pai queria que eu fizesse. Você pode ter errado na casa que você comprou e está morando lá e você não gosta daquele lugar. Você pode errar até mesmo na igreja que você escolheu, sair dela, alguma coisa do tipo, que você tem como consertar. Mas se tem uma coisa na vida do indivíduo que ele não pode errar, é na criação dos seus filhos. Porque se criar errado, não tem como voltar atrás. Olha para mim aqui. Criar filho dos outros é muito fácil, difícil é criar o nosso. Eu sou totalmente adepto disso. É fácil para mim falar para você, difícil é criar o meu, criar os meus, que já estão tudo criados, né? Você vou dizer educar João Lucas. Ela vai falar assim, não pode comer, João, não pode comer doce. Neném, vamos lá comprar jujuba. Chegou a minha vez. Você sabe qual é a definição de avô, não sabe? Avô é o cavalo brabo que o filho amansou para o neto montar. Então vamos lá, vamos voltar ao assunto. Então, você não tem como errar na criação de filhos. Você precisa criar seus filhos para que seus filhos sejam príncipes. Você precisa educar seus filhos. Coloca o texto lá, o versículo de número 4. Olha lá, que tenham habilidade para assistirem no palácio do rei. Filhos que tenham habilidade para estar no palácio do rei. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Isso não tem nada a ver se vai estudar no SEV ou no Adventista. Isso não tem nada a ver se vai faculdade EAD ou se vai estudar na UF ou na USP. Não tem nada a ver disso que eu estou falando. Eu estou falando a habilidade, a nobreza do espírito. A nobreza do espírito. Tem gente que é nobre por excelência, porque ela foi educada para estar em determinados ambientes. Gente, tão importante quanto a comida e a roupa que você dê aos seus filhos, é a preparação que você dá a eles para o determinado lugar que você acha que Deus pode levá-lo. Eu estou dizendo que todo mundo vai para os palácios? Não. Mas se a oportunidade aparecer, teu filho precisa estar pronto.
Daniel era educado para isso. Ele foi, olha o que diz o texto, gente, não sou eu que estou inventando. Daniel era um garoto, ele era novo, ele era jovem, mas ele era educado para onde? Ele era educado para estar na presença. Ok? Educação não apenas secular, educação de ser nobre. Fala aqui, Jeová. Nobre. O que é ser nobre? É ser fiel, longe da sua presença. Entenda bem uma coisa. Você vai saber se você teve sucesso ou fracasso de acordo com a reação dos seus filhos longe de você. Ao silêncio macabro. Porque você prepara a criança para onde ela vai estar. Não dê comida apenas. Comida e casa, a gente dá para bicho também. Isso que eu estou falando gera tempo, esforço, dedicação, disciplina. Não tem celular, não tem televisão, enquanto você não fizer tal coisa. Tu não sairá daqui enquanto você não arrumar sua cama. Uma coisa que eu gostei de um pastor, ele disse, ele conversou com os genros dele hoje, ele falou assim, minhas filhas foram educadas para serem esposas. Olha que coisa linda. Elas foram educadas para serem esposas. Nós as criamos para serem de outros homens. Ou seja, ela não é do pai e não é da mãe, ela vai ser de um outro homem. Ela foi criada sabendo disso. No futuro, você será esposa. O que nós fazemos? Soltamos as crianças do jeito que a vida vai. Precisa educá-los. Eduque-os. Por quê? Porque eu estou fazendo a minha parte, eu estou orando por vocês. Eu estou orando para que as portas sejam abertas, para que as oportunidades cheguem. O problema é que você não se prepara quando as oportunidades chegam. Você tem que estar preparado quando a oportunidade chegar. Aí você é jovenzinho, adolescente, já a cabeça logo vai estar dizendo assim, pastor, mas meu pai, minha mãe não me deram isso. Isso te explica, mas não justifica. Então comece a criar um espírito excelente a partir de agora, a respeito daquilo que você tem ouvido desse púlpito. Porque diz, Jesus fala aqui, porque diz o texto que Ezequias tinha um pai péssimo, um avô horrível, mas diz o texto sagrado, e Ezequias andou nos caminhos de Davi, seu pai. Davi era avô de Ezequias. Ou seja, o pai não era referência, o avô não era referência, mas ele buscou uma referência atrás. Ele não justificou, não quis justificar, porque ele estava atrasado. Eu poderia fazer o todo errado, eu poderia ir para a idolatria, eu poderia ir para a macumba, eu poderia fazer isso, porque meu pai foi isso, minha mãe foi isso, mas você tem que dizer que hoje, eu não vou por esse caminho, eu vou seguir o exemplo na qual eu estou vendo. Se teu pai não for um bom marido, olha para seu pastor e me use como seu exemplo. Mas não dê uma desculpa que você não teve exemplo para você seguir um bom caminho. Seja excelente naquilo que você faz. Seja excelente naquilo que você faz. Vou dizer para você, nunca é tarde para recomeçar. Ai, Jesus! Nunca é tarde para você tomar um posicionamento. Nunca é tarde para você dizer assim, vou mudar a minha maneira de ser. Vou mudar a minha mente. Vou mudar o meu pensamento. Vou mudar meu mindset. Vou mudar a minha base de crença. Daniel é um homem que ele é o quê? Ele é excelente. Agora escute uma coisa. Escute, gente. Escute. Qual é a base? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês não estão assim, né? Escuta só. Eu entrego uma base sólida para Deus acrescentar sobre ela. Esse é o problema, que tem pessoas que não têm a base sólida e querem que outras coisas sejam acrescentadas sobre ela, por isso que eles ruem. Então entenda uma coisa, então entenda. Eu estou dizendo para vocês, gente, tem criança que é arteira. Tem criança que é arteira. Gente, só Jesus na causa, caramujo daquele tamanho, gente.
quando o Lucas se irmava. Jean, baterista. Rapaz, quando o Lucas e Jean saía pela porta de vidro, e saía correndo para o segundo andar, e corria o segundo andar para poder entrar pela porta de ferro. E eu lá no púlpito, e Kátia, só Jesus com Letícia pequena, tem que ser carteiro mesmo. Tem que ser carteiro. Meu irmão do alto lá, mamãe saiu para trabalhar, tinha uma caixa d'água no chão, meu irmão foi de cima do telhado, pulou de cima da casa, dentro da caixa d'água. Aí tinha uns desenhos antigos, manda-chuva, a turma do manda-chuva, e tinha aquele negócio de você pular com o guarda-chuva, e o guarda-chuva voava. Meu irmão, meu filho, foi da varanda lá de casa, tinha 16 degraus, ele pegou uma sombrinha daquela, ele viu na televisão e pulou aquele negócio, velho. Pulou, a sombrinha segurou. Tá certo, mas não é disso que eu estou falando. Ensine ele a sentar. Ensine a ele a se sentar numa mesa. Ensine a ele a não estender a mão a pegar quando ele não for convidado. Irmão, quem come pouco, quando entra numa sala que está cheia, irmão, parece João e Maria na casa de doce. O problema é que toda casa que tem a casa de doce tem uma bruxa. Ensina ele, vaso. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Quando ele crescer, ele será nobre. E as pessoas que olharem para ele, vai dizer assim, tem uma coisa diferente nesse menino. Tem uma coisa diferente nessa criança. Esse rapaz, ele é diferente. Escute uma coisa. Entenda bem uma coisa. Olha para mim. Vocês vão entender o que eu vou falar. Às vezes, você tem uma pessoa simplória, não confunda simplicidade com o simples com simplório. Tem gente que não é simples, ela é simplória. Então tem pessoas que ela é simplória, por quê? Porque o meio onde ela vivia, a maneira como se veste, mas por dentro daquela roupa, que não se preocupa com a aparência, por dentro tem um espírito excelente, tem uma pessoa linda, tem uma massa pronta a ser moldada, que você fala, esse menino, lembra o que eu falo? Esse menino é homem. No entanto, tem pessoas que são belíssimos por fora, super arrumados, mas que é uma estrutura totalmente podre por dentro. Qual material você entregará para Deus? Ana pegou seu filho e entregou na mão de Eli, mas todo ano ela trocava a capa de Eli. Todo ano ela trocava a capa de Eli. É necessário você trocar a capa do seu filho. Troque a capa dele. Ele é criança, ele tem um tipo de capinha, ele tem uma capa. Então pegue o tipo de educação até 5, 6 anos, é uma capa. Passando daquilo, dê uma outra capa. Passe para o processo de recompensa com ele. Aprenda a dar mesada para seu filho. Faça conta do lanche da semana. Se ele come com dinheiro, ok? Não é escola que tem merenda, ele tem que comprar. Pega e dê o dinheiro da semana para ele. Ele gasta o quê? 5 conto por dia, então dê 30 reais a ele. Ele gasta o quê? 5 dias, 5 reais por semana, 5 vezes 5, 25. 5 está de sobra. Você entrega na mão dele, o dinheiro do lanche está aqui. Que isso, pai? Que isso, varão? Varão que dá dinheiro, varão generoso? Que isso, varão? Ele vai até arrepiar. Só fala para ele. Se você gastar antes de sexta-feira, vai ficar com fome. Se ficar com fome e você der o dinheiro, você está colocando uma mensagem no subconsciente dele, que ele vai poder ter um cartão de crédito e gastar, porque alguma coisa, alguém vai socorrer ele. E a vida vai dizer para ele, não é assim. Ensine, escuta só, qual era a prática dos judeus ao nascimento de uma criança?
vamos lá, Jesus. Pegava-se a criança, ok? Pegava-se a criança, lavava a criança, esfregava sal na pele dela, sal. Pastor, isso é mandinga? Não. Esfregava sal na criança, enrolava com pano, fazia aquela coisinha. Já viu? Eu vi agora, a Gabi foi no banheiro, eu vi um negocinho agora, um negócio que embrulha o nenenzinho, tão bonitinho, que pega um paninho agora e embrulha. Aí o neném fica igual um pacotinho, Aí quando você solta, todo o neném fica assim, ó, se esticando. Aí você pegava aquilo e entregava no braço do pai. Quando o neném vinha para o braço do pai, era o atestado de paternidade. Por que se esfregava sal na pele da criança? Porque o salário antigamente vinha do sal. Sal era riqueza. Então o judeu, desde que a criança nasce, ele tem contato com a riqueza. Porque para o judeu, riqueza não é ruim. Riqueza é uma coisa boa. Mas se você coloca na cabeça que rico vai para o inferno e pobre vai para o céu, seu filho nunca terá nada. Eu acho que eu estou indo mais fundo do que eu devia. Porque vocês estão meio assim. Escute só. O que chamou a atenção da rainha de Sabá quando foi visitar Salomão? Os empregados que estavam ao seu derredor. O que seus filhos, nossos filhos, na verdade, entre aspas, eles são nossos? Servos. Nossos filhos são nossos servos. Por mais que a sociedade fale que não, seu filho é seu servo. Você sabe por causa de quê? Que as pessoas, elas têm essa concepção errada a respeito de Deus, que elas vêm para a igreja só para ser abençoada, e depois que recebeu a benção, ela vai embora? Porque elas projetam em Deus o seu relacionamento paterno. Porque antigamente, filhos, eles ajudavam em casa. Antigamente era bom ter muito filho. 10 filhos, 12 filhos, por quê? Muito filho, principalmente o homem, vai fazer o quê? Vai ajudar na lavoura, vai ajudar a plantar, vai ajudar a caçar, vai ajudar a arrumar a casa, vai ajudar a arrumar comida para dentro de casa. Então era bom ter um monte de filho. Isso na geração já do meu pai. Na minha geração, nós, os filhos, cada filho tinha função dentro da sua casa. Algum de vocês tinham? Alguns de vocês tinham função? Quantos de vocês aí tinham que varrer quintal? Quem varria quintal aqui? Varria quintal. Quantos aqui lavava louça, tinha que arrumar? O pai saía, a sua mãe saía e você tinha que fazer a sua parte dentro da casa. E ai de ti! Se eu chegar em casa e essa cozinha estiver suja. Ai de ti! E detalhe, não pode ter boletim vermelho. O boletim tem que ser azul. E quem assina o boletim? Papai. Era a desgraça, meu irmão. A desgraça. Irmão, enquanto Dona Déia falava, você negociava qualquer coisa. Mas, não sei o quê. Teve uma época, meu irmão, que eu cismei de fazer ping-pong com bola de gude dentro de casa, eu e meu irmão. Não tinha raquete, como é que era a raquete? 2 pedaços de tábua. Cada um de um lado, com uma bola de gude. Pou, pau, na janela. Quando a gente queria jogar peão, aprendia a jogar peão. Você já jogou peão? Aquilo é muito maneiro, irmão. Aí vem o outro por cima e para quebrar o outro. Quando você pegava aquilo na mão e aí você tem que treinar. Mamãe trancava a gente dentro de casa. Aonde a gente ia treinar a jogar peão? No piso marrom de Dona Déia. Aí Dona Déia falava assim: quando seu pai chegar, rapaz, acabou a graça. Aí veja só, a nossa sociedade faz ele. E o que acontece? Ele começa a se tornar seu usurpador e não seu ajudador. Aí você vai ver,
tem 10 copos na sua casa, os 10 estão sujos, depois eles pegam as xícaras e sujam todas as xícaras. Por quê? Por sua culpa. Porque você não está treinando príncipes, você está treinando usurpadores dentro da sua própria casa. Mas o texto me chama que Daniel era homem preparado para a nobreza. Oh, Senhor, dê-nos sabedoria, dê-nos sabedoria, dê sabedoria a Gabi, dê sabedorias a Lucas para criar João Lucas, para que sejam príncipes, para que sejam excelentes. Quer treinar, quer me mostrar que você é príncipe? Sirva dentro da igreja, sirva dentro da casa, sirva dentro da casa, sirva dentro da casa. Não é porque é melhor ou pior, sirva dentro da casa. Hoje você tem aqui um dos melhores líderes de jovens. Eu vou dizer para você, ainda bem que ele não está aqui. Um dos melhores líderes de jovens, hoje dentro de Itaboraí, está dentro da plenitude. Um dos melhores líderes de jovens de Itaboraí hoje está dentro da plenitude. Porém, dificilmente pastora Kátia trazia a bolsa dela do carro para dentro da igreja. Dificilmente. Sabe por quê? Quando eu entrava com o carro no estacionamento da igreja, da segunda igreja, o líder que vocês hoje vê grande, ele ia lá, abria a porta do carro, pastora, me dá a sua pasta, me dá a sua bolsa. Se você quer excelência, você precisa servir. Entenda, quem você serve vai te promover. Daniel estava na corte, mas servia um rei, era ímpio, mas ele era o melhor servo que havia dentro daquela corte. Seja o melhor servo. Seu chefe diz assim, eu quero um suco de laranja. Um empregado de um salário mínimo vai falar assim, não tem laranja. Um empregado de 2 salários mínimos vai dizer assim, não tem laranja, mas eu vou comprar laranja. Um empregado de 5 salários mínimos vai trazer a laranja com biscoito. Qual tipo de espírito você tem? O de servo ou de usurpador? Porque o nosso mestre disse, eu não vim para servir, ser servido, mas para servir. Por isso eu pego a toalha, a bacia e vou lavar o pé. Por isso que quando eu subo no altar, eu não subo para mandar, eu subo para servir vocês. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou servindo a vocês com o meu dom. Por que eu quase me mato de tanto estudar? Para poder servir a vocês. Sirva seus irmãos, seja excelente naquilo que você faz, seja aquilo que é excelente que você faz. Quando você vê um pastor chegando à igreja, seja o primeiro a correr, porque aquele que honrar um profeta terá galardão de profeta. O pastor chegou lá, não deixa um pastor trazer a pasta dele até aqui. Fala com ele assim, e ele vai falar assim para você, não, Vaso, não precisa não, pastor, o senhor não rouba a minha bênção. Não rouba a minha bênção, pastor, o pastor Val falou lá, não rouba a minha bênção. Deu para entender? Quem está me entendendo? É o Espírito excelente. Aí, eu poderia falar para você, Daniel aprendeu a ser provado no muito, porque havia 120 príncipes, e ele era o terceiro, um dos 3 que governava os 120, mas mesmo assim ele orava, mesmo assim ele buscava Deus. Eu poderia falar para você, ele aprendeu a passar pelo ostracismo, porque ele é um cara importante com Nabucodonosor, mas quando chega Belsazar, o neto de Nabucodonosor, Daniel não é conhecido, porque ele tem a visão, ninguém sabe discernir. A mãe do rei fala assim, e aqui no reino tem um homem que ele é entendido nisso. Quem? É um senhor lá dos cativos de Judá. Daniel, aprenda uma coisa, nós somos igual a flecha.
Flechas na mão do valente. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Nós somos como flecha na mão do valente. Nós somos como flecha na mão do valente. Quais são os 3 estágios da flecha? Na aljava, escondido. No arco, quando é puxado para trás. E quando é enviado. Primeiro você está escondido. Depois nada acontece porque te puxam para trás. Para depois você ser enviado. Você precisa entender qual é a fase aonde você está. Se você está na aljava, se você está sendo puxado para trás, ou se você vai ser lançado à frente. Ok? Espírito Santo, toca aí, vaso, por favor. Espírito Santo, eu não te peço apenas uma igreja grande com muitas pessoas, mas eu te peço uma igreja excelente, Senhor. Uma igreja pronta para influenciar essa sociedade. Que os empresários dessa cidade venham buscar profissionais aqui dentro. Pai amado, que as pessoas venham buscar pessoas sinceras, saudáveis, honestas, excelentes aqui para ocupar os cargos de governo dentro dessa cidade. Usa-nos, Senhor, para influenciarmos a sociedade onde nós estivermos, Senhor. Com generosidade, com abundância, com excelência de mão de obra. Gente, Pai amado, que pensa à frente do seu tempo, Pai. Gente, Pai amado, que está antenada com as coisas que acontecem. Gente que pode viver entre os nobres, entre os ricos, que não se corromperá, que não deixará de te amar, que não deixará de orar. Oh glória, indo para a faculdade vai continuar orando, te servindo. Indo para o trabalho vai continuar orando, te servindo. Sendo casado vai continuar, Senhor Deus, orando, te servindo, Senhor. É isso. E quero te falar de todo o nosso coração. Toca, Marquinhos. Nós chamamos tanto, Senhor. Eu quero te dizer que ainda quando eu penso em ti, o meu coração ainda queima. Meu coração arde ainda de amor pelo Senhor. Tua palavra nos encanta, Senhor. Teus segredos nos atraem. Se o Senhor procurar um lugar para acender o teu fogo, ache em nós aqui, Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre você. Nossa geração será de excelentes, de gente excelente, jovens excelentes, adolescentes excelentes. Oh glória, aleluia, oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Aplauda Jesus na proporção na qual você foi abençoado nessa noite, irmão.